Olá pessoal, eu sou Ceres Brito e você que costuma ver os meus vídeos já me conhece. Eu trago sempre uma palavra para nós refletirmos e hoje eu trago a palavra promessa. Promessa, no significado literal, é algo que acontece entre duas partes. E se as duas partes têm caráter, elas não quebram. Para que nós entendamos melhor a nossa reflexão de hoje, eu vou citar para você o primeiro livro do profeta Samuel, na Bíblia. O primeiro livro de Samuel fala sobre um rei chamado Saul. O povo, ele observava que as outras nações tinham um rei, porém Israel não. Então eles pediram um rei para Deus. Deus deu Saul. Deus tinha grandes propósitos na vida de Saul. Só que, com a fama, com o sucesso, com as riquezas, muitas mulheres, Saul ele foi se perdendo ao longo da caminhada com Deus. Isso pode acontecer comigo e com você. Então fiquemos atentos. O que acontece? Quando Saul começa a se afastar dos propósitos que Deus tinha traçado para ele, a Bíblia diz em primeiro livro de Samuel que Deus o rejeita e chama Samuel, que era o profeta da época, e diz para ele ungir Davi. Na lei natural da monarquia, o sucessor de Saul seria Jonatas, mas Deus mudou todo um contexto para fazer o que ele tinha que fazer usando Davi como instrumento. Você observa que Deus, quando ele quer fazer, não importa as circunstâncias, não importa o momento, ele faz. E se ele tiver que mudar algo, ele muda. E o que é que ele fez? Ele mudou. O sucessor de Saul seria Jonatas, seu filho mais velho. Mas Deus resolveu destituir Saul pela sua desobediência, pela sua conduta errada, segundo os mandamentos de Deus, e automaticamente destituiu Jonatas também. Só que Jonatas e Davi eram muito amigos e Deus mandou ungir Davi. O que é que Jonatas faz? Ele entende muito bem os propósitos de Deus. E em vez de ele ficar zangado, revoltado, chateado, porque Deus automaticamente destituiu o pai dele e ele também, não. Ele mantém a amizade dele com Davi e eles fazem uma aliança. Quem morresse primeiro, o que ficasse vivo, cuidava da parentela daquele que morreu. Os anos se passaram, Saul morreu, Jonatas também, Davi subiu ao trono, assumiu o reinado, teve guerras, ele organizou tudo, né? Porque precisa organizar. Então ele fez tudo segundo Deus tinha ordenado. Um certo dia, Davi se lembra que ele tinha feito uma aliança com Jonatas e ele pergunta para algumas pessoas no palácio se alguém sabia, se existia algum parente de Jonatas vivo. E aí você vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 9, e você vai ver que lá aparece Mefibosete, o único filho vivo de Jonatas. Numa confusão na hora da guerra, correndo, a ama dele, a babá, vai pegar, ele cai, quebra as pernas, ainda criança, e cresce paralítico, aleijado. E ele é levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa terra seca.
uma terra em que você pode definir como um tempo, né? Uma terra que não dá nada, que não cresce, e você pode definir como um tempo de escassez, de dificuldade, de prova, de adversidade, onde você tenta de todas as maneiras e não consegue. Mefibosete já imaginava que terminaria os seus dias daquela forma, esperando, contando os dias para a morte chegar e ele se ajuntado com os seus antepassados, com o seu avô Saul, com o seu pai Jonatas. Só que existia uma promessa e Davi se lembrou. Então, as pessoas falam a Davi que o Mefibosete, filho de Jonatas, está vivo numa terra seca, pobre, passando necessidade, feito um cão, comendo migalhas, aquilo que dá para conseguir diariamente. E Davi manda chamá-lo e traz para o palácio e coloca ele para sentar na mesa, como se fosse um filho de Davi. Olha só, olha o valor de uma promessa. Eu quero chamar a atenção de você para a promessa de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus, Ele me amou, Ele amou você, Ele amou todas as pessoas de uma tal maneira que Ele deu o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, nos reconciliar com Ele, limpar os nossos pecados, as nossas falhas e nos tornar filhos de Deus. Da mesma forma, Davi fez com Mefibosete, por causa de uma promessa firmada entre ele e Jonatas. Davi chama Mefibosete. Não sei qual a idade que ele tinha, se já estava em meia idade, 40, 50, a Bíblia não relata bem a idade dele, ou me falha a memória, não sei. Só sei que Davi manda chamá-lo, traz ele para o palácio, coloca ele como se fosse um filho do próprio Davi. E dá ordem para que as pessoas cuidem daquilo que era por direito de Mefibosete herdar. Então, você observa o valor da palavra promessa. E Deus, Ele tem uma promessa conosco. Você observa também que Mefibosete, ele não fez nada para merecer o cuidado de Davi, o zelo de Davi, morar em um palácio, sentar em uma mesa com o rei, ser adotado como filho do rei. Da mesma forma, eu e você também não fizemos nada, mas Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo nos adotou para sermos filhos de Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, quando nós fazemos uma aliança com Deus mediante ao Senhor Jesus Cristo. Mefibosete herdou cuidados, zelo, riquezas, o direito de morar em um palácio, de sentar na mesa com o rei, por causa de uma promessa firmada entre Davi e Jonatas. Da mesma forma, eu e você herdamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo e confessamos ao mundo, às pessoas, que Ele é nosso Senhor e o nosso Salvador. E tem um presente muito legal para nós. A Bíblia diz que Deus escreve o nosso nome no livro da vida, que a gente vai viver eternamente com Cristo após deixarmos esse corpo mortal, passarmos pela morte. E diz também que um dia nós estaremos com Cristo sentado em uma mesa,
em um banquete que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Isso é muito legal, é maravilhoso, é tremendo. O valor de uma promessa. E se você for ler a Bíblia e observar, você vai ver a quantidade de promessas que Deus tem para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu abençoo a sua vida, desejo que essa reflexão penetre o seu coração, que o Espírito Santo de Deus alinhe esse ensinamento ao seu momento, que você possa compreender e correr para os braços do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, através do qual Deus fez uma aliança de salvação para cada ser humano que o recebe em sua vida e em seu coração.